Obrigado. Boa noite a todos. Bom, podemos começar, Paulo? Queria desejar a todos um feliz ano novo, né? Que Deus possa abençoar-nos, uma vez que nós contabilizamos a nossa vida a partir do tempo. Então, é muito importante marcá-lo, né? Então, como a gente marca os começos de anos e etc., então, isso é muito significativo, né? Terminar um ciclo e começar um outro ciclo. Espero que tenham começado bem, terminado bem e começado bem. Talvez para alguns, 2019 não foi um ano tão bom. Para outros, pode ter sido um ano extraordinário. Mas que 2020 seja o ano que Deus preparou para nós, para todos nós, né? Então, que Deus possa abençoar todos vocês. Essa semana o pastor me mandou uma foto de um lugar bem feio que ele estava. E eu também mandei uma foto para ele também de um lugar que eu estava. Opa, eu já vou falar mais alto. Daqui a pouco eu grito igual um pentecostal, espera. E ele mandou uma foto do rio lá numa praia que ele estava. E eu mandei a foto do escritório de eu trabalhando. Mas faz parte da vida, né? E ontem eu estava falando com a Deca aqui. O ruim, há muitos anos atrás, quando a gente não tinha acesso à internet, à rede social, a gente não sabia que o fulano viajou, que o fulano foi para tal lugar. Você não tinha tanta inveja, né? Agora, a coisa se multiplica, né? Você sabe que o cara está na Disney, né? Que ele está... Enfim. Vamos começar o que interessa. No começo do ano, a gente faz N resoluções, as pessoas fazem muitas resoluções, muitos votos e etc. Eu fiz um apanhado das resoluções que as pessoas mais fazem no começo de ano. E aí, o que tá dito, o que está escrito por aí é que as pessoas... A primeira resolução que as pessoas fazem é essa aí, fazer as pazes com a balança, ou emagrecer, ou engordar, ou fazer um exercício físico e etc. Isso é campeão no mundo inteiro. Todo mundo, no começo do ano, promete melhorar a sua saúde. Não sei se alguém fez isso, mas todo mundo. Outras pessoas colocam lá que querem ganhar mais dinheiro, ou outros economizar mais dinheiro, ou outros que já têm muito, saber onde vai aplicar esse muito dinheiro. Outras pessoas põem de mudança de emprego, né? Não suportam o emprego que está e dizem, não, esse ano eu vou tomar uma decisão e vou mudar de emprego. Outros dizem apenas que precisam achar um emprego, né? Que está desempregado. Algumas pessoas querem ler mais, né? Esse ano eu vou ler um livro a cada 10 dias, né? Eu vou melhorar isso. E aí, no fim do ano, não consegue muito, mas, enfim, é um hábito que as pessoas... Nós que somos mais gospel, falamos que vamos fazer mais devocional, alguma coisa do gênero. Outras pessoas falam que vão abandonar hábitos prejudiciais, algumas cigarro, talvez não seja o nosso caso, ou seja, também. Cigarro, refrigerante, ou coisas do gênero, assim, né? Coisas que... E, por último, ali eu coloquei que as pessoas falam muito em gerenciar o tempo. Eu quero passar mais tempo com a minha família, eu quero fazer mais tempo com isso, eu quero fazer mais tempo com aquilo. Então, são, assim, as resoluções que a gente toma no começo do ano. Muita gente toma, as pessoas que não tomam vão vivendo também de igual forma. A bem da verdade é que a gente faz aí planos e... Cadê? Planos, a gente tem planos e decisões. Nós planejamos essas coisas mais comuns, mas a gente também planeja coisas, às vezes, mais profundas ou mais importantes, ou pelo menos deveríamos planejar coisas mais profundas, mais importantes, como mudanças interiores, alguma coisa que a gente precisa mudar interiormente, alguma mudança que a gente precisa fazer na vida, uma transformação radical que a gente precisa fazer, ou uma pendência emocional que a gente precisa resolver com alguém, com alguma coisa que a gente precisa encarar coisas que a gente não quis encarar há muito tempo e, de repente, chega um momento que a gente fala, não, agora é o momento que eu vou ter que encarar isso. Porque a gente não consegue mudar até que a gente consiga encarar aquilo que a gente precisa mudar. Então, acho que também é um momento de a gente pensar nisso,
esse ano eu vou fazer isso. Eu me lembro que tinha um tempo atrás, muitas igrejas no Brasil fizeram uma campanha em cima de um livro chamado 30 Dias para Viver. Eu não sei se alguém já leu esse livro, mas o livro é bem interessante porque ele fala exatamente o que você faria se você tivesse apenas 30 dias para viver. E essa é uma pergunta muito pertinente. Eu só vou viver até dia 12 de fevereiro de 2020. O que eu faço daqui até dia 12 de fevereiro? Se você tivesse um diagnóstico preciso, daqui um mês você não estará mais aqui entre nós, o que você faria? Então, quando a gente começa a fazer planos e pensar assim num planejamento de vida, é bem interessante a gente pensar que a Bíblia também valida isso, a Bíblia avalia isso. Eu queria refletir rapidamente num texto de Tiago, 4, dos versículos 13 ao 17, que fala sobre planejamento e decisão nossa. Tiago, capítulo 4, eu pus ali, 5. Vou conferir aqui, mas acho que é 5. Tiago 4, do 13 ao 17. Diz assim, estou na NVI. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade, esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A carta do apóstolo Tiago, ela é uma carta assim muito instrutiva, ela tem conselhos muito práticos, até porque Tiago era um apóstolo da sabedoria, então ele fala muito sobre sabedoria na sua carta que ele escreveu ao Tiago. E aqui ele está dando um conselho muito prático de como a gente exercer a sabedoria no tocante a planejamento de vida, a decisão, aquilo que nós vamos fazer ou vamos deixar de fazer. Então, ele chega no momento da sua carta, aqui no capítulo 4, já falando sobre isso. Olha, quero falar mais algo para vocês, e ele está dando uma sabedoria de como planejar. E ele não está aqui, de forma alguma, dizendo para nós não planejarmos, mas ele começa dizendo assim, o que vocês pensam que são para dizer amanhã nós faremos isso, amanhã nós faremos aquilo, se você nem sabe se estará vivo. Mas ele também não está negando a possibilidade de a gente planejar, ele não está negando a possibilidade de a gente, pelo menos, pensar nas coisas que vamos fazer. Não é essa questão que ele está trabalhando aqui. O que ele está trabalhando aqui para nós é um planejamento com sabedoria. Eu fiz assim um desenho para ficar bem elucidado isso que ele está falando aqui. Imagine o seguinte, que a gente tem... Onde é que é a luzinha do negócio? É no meio, assim? Não tem aquela luzinha aqui? É no meio? Isso. Imagine que a gente tem aqui, eu coloquei aqui saúde, dinheiro, profissão, eu não estou enxergando, hábitos, eu preciso pôr óculos, está no meu plano esse ano, hábitos, tempo. Então, imagine que a gente planeja tudo isso, imagine que a gente planeja emagrecer, ganhar mais dinheiro e ganhar mais aquilo. O que está dito é o seguinte, planeje tudo isso, mas deixe um pedaço para Deus. Mas esse pedaço que eu estou dizendo para você deixar para Deus é um pedaço que você não sabe o que vai acontecer. Você pode planejar o seu ano, mas em algum momento desse ano vão acontecer coisas na sua vida que você não planejou. E foi Deus. Vai ser Deus. Então, o que ele está falando não é o seguinte, não deixe de planejar, planeje a vida, mas saiba que vai ter um espaço ali, e um espaço considerável, que Deus vai intervir na sua vida, tanto para o bem, quanto aparentemente para o mal. Vai acontecer.
Isso não é profecia do mal, não, isso é a vida. Você planeja a vida, mas deixa um espaço. O que ele está falando é o seguinte, deixa um espaço para Deus, porque quando você não deixa esse espaço para Deus, você vai ficar chateado com Deus. Deus, por que isso foi acontecer? Planeje até aquilo que é implanejado. Assim, não sei se existe essa palavra. Planeje aquilo que não é planejado. Planeje aquilo que você não sabe o que vai acontecer. Eu vejo o texto de Tiago dessa maneira. Vai acontecer muitas coisas. Eu vou planejar isso, eu vou planejar aquilo. Mas eu tenho que ter um espaço na minha agenda, um espaço na minha vida que eu vou ter que me lembrar, dizer, essa aqui é aquela parte que eu coloquei Deus lá e que eu não sabia o que ele ia fazer. Provavelmente você, em 2019, aconteceram coisas na sua vida que foram muito boas e que você não planejou. Sim ou não? Tá. E aconteceram coisas ruins que você também não planejou. Não estava no plano. Não estava contado. Não estava contabilizado. E quando a gente lê o Tiago e fala assim, olha, você não precisa dizer, amanhã eu vou fazer aquilo, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 16:9, que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Então eu posso fazer um planejamento, eu posso dizer que vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, mas eu preciso pensar que no meio do caminho Deus vai intervir. E quando a gente pensa nisso, a gente vai olhar, e olhando esses planos do Tiago aqui, que a gente... Opa, deixa eu voltar. Que nós temos o plano divino, que é o que ele está falando, o plano humano, que é, ouçam agora, vocês dizem, hoje ou amanhã nós iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Nós planejamos e nós decidimos baseados nos nossos sentimentos. Nós, seres humanos, nós planejamos a vida e nós decidimos as coisas a partir daquilo que a gente vê, a partir dos recursos que a gente tem na mão, a partir da história que a gente tem na mão. Então a gente planeja e diz, eu posso fazer isso agora eu posso fazer aquilo, eu posso ir em tal lugar, eu posso ganhar tanto, eu posso fazer aquilo, eu posso casar, eu posso fazer isso. Então você planeja a partir daquilo que você tem, do espaço que você tem. E é o que ele está falando aqui. Então a gente planeja, amanhã eu vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer um montão de coisas. Isso é um planejamento humano. Todos nós temos um plano humano. Dentro do nosso plano, a gente tem um plano humano. A gente tem esse planejamento. E aí, só que a gente decide as coisas, nossas decisões são baseadas nos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, vocês já sabem, são baseados nos nossos pensamentos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3:1 que a nossa mente deve estar nas coisas que são do alto. Quanto mais a gente pensar... Obrigado, filho. Quanto mais a gente pensar nas coisas do alto, onde está Cristo. Se eu estivesse numa palestra de coaching, eu diria que você deveria pensar mais alto. É assim? Se há um coaching aqui, mas o coaching diria isso. Você tem que pensar mais alto. O texto diz que os nossos pensamentos têm que estar no alto, em Cristo. Quanto mais... Filipenses também 4:8 diz que a gente deve encher a nossa mente. Para que a gente não fique ansioso, né, no 4:6, então você enche a vossa mente, tudo que é amável, tudo que é de bom tom, tudo que for louvável, que isso esteja na sua mente, porque a sua mente vai dirigir os seus sentimentos e os seus sentimentos vão dirigir as suas escolhas, as suas decisões. Então, nós, seres humanos, temos um plano e nós decidimos baseados nos nossos sentimentos. Mas, na nossa história de vida, Deus também tem um plano. Só que, diferente de nós, Deus conhece toda a nossa história. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E é por isso que o Tiago diz o seguinte, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Que é a vida de vocês, é como uma neblina. Mas antes de fazer qualquer coisa, você devia dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Só que é bem verdade que em alguns momentos da nossa história e da nossa caminhada, dá a impressão que Deus não sabe muito bem o que Ele está fazendo com a nossa vida. Dá a impressão que alguma coisa meio que saiu fora do controle. Mas não saiu. Deus conhece o nosso passado, e aí, dentro do nosso passado, Ele conhece as nossas decisões, Ele conhece os nossos erros, Ele conhece a nossa história, Ele conhece o nosso presente, e Ele sabe o plano que tem para nós, e Ele conhece o nosso futuro. Tudo já está arquitetado dentro de Deus, tudo está já bem elaborado, tudo está bem certinho, tudo bem redondinho já.
Por isso que daí o Tiago pode te aconselhar ou dizer o seguinte, olha, antes de você, quando você estiver planejando, pergunte se o Senhor quiser, se o Senhor deixar, se o Senhor permitir, eu farei isso, farei aquilo outro. Porque ele já conhece o plano todo. A gente não conhece o plano todo. A gente não conhece o plano todo. É igual filme. Se você já assistiu filmes assim que são mais tensos, ou séries, que a gente assiste muito séries, então, se você já assistiu uma vez inteiro, aí você já sabe o final, aí você começa a assistir de volta. Não sei se vocês têm o hábito de assistir de volta o mesmo filme ou a mesma série, aí você começa a assistir de volta. Mas você já não tem mais aquele suspense que você tinha da primeira vez, porque você já sabe o final. Então imagina que Deus já conhece a nossa história inteira, então a gente está vivendo ela no dia a dia, mas Deus está por fora vendo tudo que acontece. Então nós podemos descansar nas mãos dele. É isso que o Tiago está dizendo, você pode descansar porque ele conhece toda a sua história. Agora, por último, eu queria falar de um outro plano também. Eu sei que nós somos batistas e somos bem tradicionais, e somos bem seguros teologicamente, mas existe também um plano diabólico. Nós temos o plano humano, nós temos um plano divino, mas querendo ou não, existe um plano diabólico. O diabo também tem plano. Às vezes os planos do diabo são melhores que o nosso até. O diabo também planeja. O texto diz o seguinte, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. O texto está avançando e o Tiago está dizendo o seguinte, que no nosso orgulho a gente esquece que algumas coisas podem acontecer no meio do caminho. No nosso planejamento de vamos lá e vamos fazer e vai acontecer, ele diz, olha, algumas coisas podem acontecer no caminho e no seu orgulho você pode ser pego por isso. Isso é uma ação maligna. Isso é mal. Mas o diabo ele também tem um plano para a nossa vida. Claro que eu sei que nós não somos inocentes e nós já sabemos que não existe assim uma guerra entre Deus e o diabo, né? Amém? Isso todo mundo já sabe, né? Que o diabo não luta com Deus e Deus com o diabo. Não se sustenta, né? O Criador com a criatura. Mas o diabo, ele é um suicida radical. Ele é um suicida radical. Já está tudo perdido, tudo derrotado, tudo acabado. E o que ele sempre vai tentar? Qual é o plano? O plano do diabo é muito simples. O plano do diabo é sempre destruir piedade e destruir unidade. O plano do diabo sempre vai ser esse, destruir a piedade, a minha relação com Deus, e sempre vai ser destruir a minha unidade seja com Deus ou seja com os outros. Tudo que ele puder fomentar e arquitetar para que isso aconteça, ele vai fazer. No entanto, o diabo não é como Deus, que tem o conhecimento de toda a nossa história. Ele não conhece meu passado, ele conhece meu passado, conhece meu presente, mas não conhece meu futuro, ele não sabe o que vai acontecer. Ele trabalha por imaginação, por experiência, por expertise, mas não por conhecimento. Eu, como um ser humano, decido por sentimento, pensamento, racionalidade. Deus decide por conhecimento de causa. Deus decide as coisas porque Ele conhece aqui, conhece lá, conhece acolá, conhece lá do outro lado. Deus conhece toda a história. Então, Deus decide por conhecimento. O diabo, ele arquiteta, porque ele não pode decidir nada, ele não pode decidir, ele não pode ter ação nas minhas decisões, mas ele arquiteta por experiência. Então, ele arquiteta várias peças, vai mexendo várias peças. Vocês já jogaram Rummikub? Alguém jogou Rummikub? Acabou meu exemplo, então. Xadrez? Dama? Ok, dama fica melhor também. Trilha? Alguém já jogou trilha? Trilha. O jogo da velha, então, vai ficar mais fácil aqui. O Rummikub era melhor de pensar, mas enfim, o xadrez também dá. Você move peças por estratégia. Você não pensa na vitória logo quando você começa. Você vai movendo por estratégia. E é assim que o nosso adversário trabalha. E eu estou falando disso hoje aqui para a gente não ignorar isso durante o ano. A gente não pode ignorar que o nosso adversário está ao nosso derredor.
não pode ignorar que existe também um plano dele contra a nossa vida, contra a nossa família, contra as nossas coisas. Nós não podemos ignorar esse princípio, não podemos ignorar essa parte. Ele, como ele trabalha por experiência, eu coloquei ali para vocês, na verdade, a arquitetura dele é baseado num conhecimento do nosso passado. Nesse presente ele está articulando e ele intenciona um futuro para nós. O futuro que o diabo intenciona para nós é que todas as nossas relações de piedade e de unidade sejam destruídas. Isso é que ele intenciona. Mas ele não tem como saber se isso vai acontecer ou não, porque é uma decisão que vai caber a mim e a você. Mas ele vai arquitetar sempre, sempre, sempre. As ferramentas que ele vai usar do nosso passado é culpa, medo e vergonha, e do nosso presente são sofismas, meias verdades. E foi assim que ele fez, inclusive, com o próprio Jesus. Quando ele chega em Jesus, Jesus, no final do seu jejum, ele diz assim, poxa, você é filho de Deus. Você não está com fome? E ele está com fome. Tem pedra aqui, você é poderoso, não é? Então transforma a pedra em pão. Você pode transformar a pedra em pão. Jesus podia ou não podia transformar a pedra? Podia transformar. Isso é sofisma. Ele sempre vai trabalhar com ferramentas que aparentemente vão parecer estar certas, mas não estarão certas. Então nós temos nosso plano, temos o plano divino, e nós temos o plano do inimigo sobre a nossa vida. Não ignoremos. Eu queria concluir com o último versículo, que ele diz, portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse texto muito forte, esse texto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você tem duas interpretações aqui. Primeiro, ele está falando, está finalizando, fechando os 4 versículos anteriores. Está dizendo o seguinte, eu já te expliquei, então, que você pode planejar a sua vida, mas não esqueça que a vida é incerta, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, que a sua vida é como uma neblina que logo passa. Então, você já sabe, eu já estou te explicando isso. Então, não seja estúpido de planejar a sua vida ignorando Deus. Se você já sabe que não pode ignorar Deus, então, quem sabe o que deve fazer o bem, e é anexar Deus nesse espaço de tempo que eu expliquei para vocês anteriormente, ele está falando, e não faz, então você comete pecado, é uma estupidez que é pecado. Não seja estúpido, então, de ignorar isso, de ignorar essa possibilidade. E a outra interpretação, porque daí você vai pegar Tiago, todo o livro de Tiago, não só os 4 versículos, mas todo o livro de Tiago. Então ele está fechando uma ideia, e quando ele fecha essa ideia, ele está dizendo o seguinte, a omissão, quando você sabe o que tem que fazer, quando você tem os recursos para fazer, e não faz, você também comete pecado. E aí é mais forte. Porque se você planeja a vida, planeja as suas coisas, você tem os seus recursos, você tem as suas possibilidades, sabe que pode fazer o bem, sabe que dá para fazer o bem, e não o faz, também comete pecado. A Vivi preparou uma canção, e eu queria chamar ela para cantar, que vai nos dirigir para essa fala do Tiago, de que Deus tem que ser presente nesse nosso planejamento aí de ano, nossas decisões, as nossas ações, mas que a nossa omissão, ela é uma decisão de violar a gratidão que tem na nossa vida. A omissão, ela sempre será uma violação da gratidão. Sempre, sempre será. Me omitir é dizer, eu vou violar o direito que eu tenho de ser grato e retribuir tudo que Deus tem feito para mim. Então, que fiquemos esses 3 conselhos para nós hoje. Daqui a pouco nós vamos orar, depois que a gente ouvir a canção que a Vivi preparou, sobre os nossos planos deste ano com a pessoa de Deus. Pai, nós queremos orar essa noite, Senhor,
sobre os nossos planos, Senhor. Sei que muitos de nós já oraram. Eu sei que alguns de nós terão que tomar decisões bem difíceis esse ano, Pai. Decisões que vão alterar significativamente o nosso futuro. Decisões que vão alterar caminhos, que vão mexer em vidas, que vão mexer na família, que vão mexer no trabalho. Sei que há entre nós aqui também irmãos e irmãs que já estão pensando como vão decidir determinadas ações em sua vida. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo de alguma maneira nos ilumine nessas decisões. Que a gente possa fazer essa oração de Tiago, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Senhor, e também eu peço que o Senhor nos ajude dando sinais, Pai. Muitas vezes a gente não consegue identificar a Tua voz como deveríamos identificá-la. Muitas vezes a gente não consegue perceber o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor tem um plano geral e a gente não consegue perceber. Por isso eu te peço, como família, como irmãos e como eu também preciso, eu oro para que o Senhor nos dê muita clareza, Pai. Muita clareza, Senhor. Clareza mesmo, Pai. Clareza. Eu oro para que o Senhor nos dê sinais, Pai. Eu sei que não só eu, mas algumas pessoas aqui precisam de sinais para algumas decisões que vão precisar tomar nesse ano. E eu oro para que o Senhor nos dê clarezas que sejam muito palpáveis, Pai. Se os nossos ouvidos não estão conseguindo ouvir, que os nossos olhos vejam mesmo, Senhor. Oro para que a gente possa estar sensíveis para ouvir pessoas, para entender situações, entender momentos, entender circunstâncias e entender que a partir delas o Senhor está nos direcionando, o Senhor está nos dando caminho, Pai. Nós queremos, Senhor, orar como o Tiago nos disse, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, mas nos dê essas direções, por favor, Pai. Como filhos nós te pedimos essa noite, nos dê essas clarezas para nós, Senhor. Decisões de mudanças que precisamos efetivar esse ano, que sejam muito claras para nós, Pai. Também nos dá discernimento para entender, Senhor, que o nosso inimigo está arquitetando planos contra nós. Nos dá discernimento para fugirmos dessas arquiteturas do inimigo, Senhor. Nos dá ferramentas para a gente fugir dos sofismas e dos enganos que ele trará para a nossa vida, Pai. Nos ajuda também nisso a sermos prudentes espiritualmente, para entendermos o tempo, a estação das coisas, Pai. Eu oro também para que os nossos planos, que são decididos muitas vezes no calor da emoção, possam ser contidos pelo Teu Espírito, Senhor. Que haja uma contenção do Teu Espírito em nossa vida e a gente possa entender que o Senhor está dirigindo a nossa história, Pai. Nós dizemos sim e amém, para que o Senhor faça parte de todo o plano da nossa vida, Senhor. Conscientemente, Pai. A despeito do que aconteça conosco, a gente quer entender que a gente reservou e sabia que o Senhor ia intervir em nossa vida. Então eu oro, Deus, para que quando as Tuas intervenções vierem, elas virão, Senhor, nós estejamos, Pai, cientes, conscientes de que é o Senhor. De que é o Senhor em nossa vida, que não haja uma chateação do nosso coração, que não haja uma incredulidade do nosso coração, mas que haja uma consciência de piedade em nós, entendendo que o Senhor está dirigindo a nossa história, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém, Pai. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe, que você tenha uma ótima semana. Está encerrada a nossa reunião. Excelente ano para vocês. Vão em paz. Amém.